Que mal te causei? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, capítulo 7. Mas antes eu quero fazer 3 pequenos e simples pedidos. O primeiro é para que você não apenas ouça esse estudo, mas compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ser abençoadas. O segundo pedido é que você adquira a Bíblia 365. O nosso intuito é que você leia a Bíblia toda em um ano. E a Bíblia 365 vai ajudar a cumprir então esse propósito. Nela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido que eu tenho para fazer é que você venha participar de pelo menos um dos estudos que a gente disponibiliza ali, então, na igreja. Então, na descrição desse estudo no YouTube ou então nas nossas redes sociais, ali no Instagram, temos então ali a agenda da semana, você vai poder conferir tudo o que acontece ali durante a semana, ali então na nossa igreja. Então, você vai ver que temos estudos ali às segundas, em 2 horários, às quartas-feiras, às quintas-feiras em 2 horários, aos domingos em 2 horários. Então veja aquele que melhor se adequa à sua necessidade aí e venha participar, porque eu tenho certeza que sua vida será transformada. E depois desses 3 simples pedidos, vamos para o texto de hoje, Jó capítulo 7, e eu quero ler 2 versículos com vocês, que são os versículos 20 e 21. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Então, a partir aí do versículo 17, a gente percebe Jó, então, buscando em Deus respostas para os seus questionamentos. Quero compartilhar hoje, então, um trecho aqui do livro de Francis Anderson, que é Jó, Introdução e Comentário. Esse livro é da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova. Essa série Cultura Bíblica, ela tem, você vai achar em todos os livros ali, né, da Bíblia, os 66 livros, comentários versículo a versículo, com uma introdução. É uma coleção que, se você puder adquirir, você vai fazer uma boa aquisição. Então, nesse trecho, eu quero ressaltar aqui parágrafo que diz: os pensamentos de Jó são tão violentos quanto a peneira da provação usada com permissão divina por Satanás para sacudi-lo. Apela a Deus para que torne suportável sua agonia, dando-lhe significado. Senão que demonstre piedade, levando Jó até a morte. A dor de Jó tem a autenticidade de todos aqueles que foram feridos na sua luta com Deus, ainda que manquitolem até o fim da vida, como em Gênesis 32, 31. Se ele parece desafiador, é a ousadia da fé. Jó ainda acredita em tudo aquilo que já sabia acerca de Deus. Os caminhos inexplicáveis de Deus, no entanto, deixam sua mente perplexa até o ponto do rompimento. Jó está com a razão, mas não sabe que Deus está observando com compaixão e admiração silenciosa até que o teste seja completado e venha a hora de publicamente declarar a sua aprovação. E eu quero repetir aqui, então, esse pedacinho final aqui, essa última frase desse parágrafo que diz que
Jó está com a razão, mas não sabe que Deus está observando com compaixão e admiração silenciosa. Então, muitas vezes, quando nós passamos por certas situações, ou vemos outras pessoas passarem por certas situações, às vezes nos enganamos achando que somos mais compassivos do que Deus. Porque a gente tem esse olhar, às vezes, de misericórdia para a pessoa que está passando por certa situação, por certa dificuldade, por certa provação. E aí a gente acha que a gente está sendo mais misericordioso que Deus, e nisso nós nos enganamos. Deus, ele é rico em compaixão, é assim que fala a palavra do Senhor, misericordioso e rico em compaixão. E ele tem os propósitos dele, as finalidades dele, para ele permitir que as pessoas passem por certas situações. E isso não é algo que acontece apenas com um crente ou apenas com descrentes, porque vai, como a gente estava falando então no estudo de ontem, a respeito da sua construção teológica, a forma como Jó construiu ali a sua teologia, Jó e os seus amigos ali contemporâneos dele, a forma como eles entendiam e acreditavam então no agir de Deus. Às vezes nós também pensamos dessa forma, talvez você pense dessa mesma forma, como está escrito na palavra, lá em Gálatas capítulo 6, que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também ceifará, mas o texto ali está falando para algo que vai além dessa vida, está voltado para a eternidade. Então, às vezes nós trazemos tudo para essa vida, tem coisas que são para essa vida, tem coisas que são para a eternidade. Nós não podemos nos esquecer, né? E Jó começa a reconhecer isso ali no versículo 30, né? Se pequei, que mal te causei. De uma certa forma, ele vai reconhecer ali no comentário então desse livro de Francis Henderson, ele vai falar então a respeito de reconhecer que é falho, que é pecador. Não há um justo, como Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos somos pecadores, uns em um determinado grau, outros em um outro grau, uns nos mais elevados, outros nos mais, mas todos pecadores. Por isso que Paulo continua falando em Romanos 3:26 agora, né? Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É um dom, é um presente que Deus nos dá. Então, Jó está caminhando para compreender isso, que virá pouco mais de 2000 anos ali depois da existência dele, né? Nessas falas de Paulo ali. Então, Paulo vai trazer muito texto para nos ajudar a compreender melhor quem é Deus, quem é o nosso Deus. Então, enquanto Jó questiona essa aflição que ele tem vivido, o apóstolo Paulo vai falar que todas as coisas cooperam, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Apóstolo Paulo também vai falar em Romanos 12:2 a transformação da nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus, nosso Deus, permite que certas coisas aconteçam com o ser humano para atraí-lo. Tem um texto que eu gosto muito aqui no livro de Jó, e quando nós estivermos lá no capítulo 37, se Deus quiser e assim permitir, né, a minha intenção é destacar o versículo 7, que fala: Deus paralisa o trabalho de todo homem para que esse o reconheça. Então, existe um propósito maior de Deus, que vai além dessa nossa vida, além da existência nesse mundo, que é a vida eterna. E quantos de nós sabemos
a respeito dessa vida eterna, vai ser algo duradouro, algo eterno, e aí, só que agora eu quero aproveitar algumas coisas, agora eu não quero sofrer algumas coisas. A mudança, o crescimento dói. Eu não sei se você se recorda quando você era criança, né? E eu tinha um problema no meu joelho, porque meu joelho até inchava, né? Crescer dói. Tinha minha mãe, graças a Deus pela vida da minha mãe, então ela colocava umas bolsas que ela fazia ali com um pano quente para eu colocar no meu joelho, para ele desinchar um pouco ou pelo menos aliviar a dor. Crescer dói. Crescer dói. Então, nós precisamos entender que o que Deus pretende com o ser humano, e no caso da vida de Jó, e a gente vai ver isso lá no capítulo 42, quando estivermos finalizando o livro de Jó, é que o intuito maior é nos aproximarmos do Senhor, é termos uma vida de intimidade, sabermos em quem verdadeiramente confiamos, conhecermos, e esse conhecer no sentido de sermos íntimos, sermos verdadeiramente íntimos, amigos de Deus. E quando somos então amigos de Deus, como diz ainda o apóstolo Paulo, ele nos revela segredos. Isso está lá no livro de Colossenses. Então, o Senhor vai nos revelar segredo, né? Segredos não se contam para qualquer um. Você não conta um segredo seu para qualquer pessoa. Você só vai contar um segredo seu para quem é muito íntimo. Então a mesma coisa acontece com Deus. E o Senhor, Ele quer se revelar, Ele quer se fazer conhecido. Mas para isso é necessário que certas coisas aconteçam. Mas o que nós não podemos deixar, então não podemos nos esquecer, é como disse então aqui no livro Francis Anderson, que ele fala então a respeito de, e eu vou repetir mais uma vez, pela terceira vez, essa frase: Jó está com a razão, mas não sabe que Deus está observando com compaixão e admiração silenciosa até que o teste seja completado e venha a hora de publicamente declarar a sua aprovação. Espero que você pense nisso. Que o Senhor te abençoe.